Isso para o Michael. Ok, muito obrigado por essa doce apresentação. Vocês estão me ouvindo bem? O inglês está muito alto. Desculpa estar a insistir com as perguntas. Hoje está um dia quente, está calor. E hoje, com relação a essa segunda parte, vamos abordar isso da autoestima. Eu estava falando outro dia de coisas que surgem automaticamente. Nós sabemos que nós abordamos em profundidade isso da autoestima, as coisas que nós assimilamos, mesmo desde quando criança, e achamos que isso é normal. Então, gostaria que vocês tivessem essa impressão de todas essas crenças. Então, de saber quem elas são, mas é assim como se fosse quando você tem um acidente de carro e você sofre a mesma coisa no corpo, você, ou seja, vai a um reparador de corpos e naquele momento você não está a pensar se você fuma, se o outro fuma, você não quer saber de nenhuma outra condição do que aconteceu com o carro, com o acidente. Portanto, você quer é o carro apenas. Então, isso é a mesma coisa com relação a reparar o corpo. Então, há coisas que é muito importante saber dessa crença que nós temos. E aí, para esse sentimento natural que vai surgindo, e essa consciência da alma vai ficando cada vez mais forte. Nós sabemos só que isso vai ficando cada vez mais forte. Portanto, o que nós precisamos saber é que esse sistema de crença acontece quando nós somos jovens. Mas não significa que você tem que regressar ao passado e mudar qualquer coisa de lá. Não é culpar qualquer um ou acusar qualquer um. Portanto, Maya faz com que nós sejamos maus. Portanto, você sabe. Você tem uma certa autoestima e você sabe que agora é o seu momento de repará-la, de restaurá-la. E apenas nós que podemos fazer isso. Isso depende muito a nível da curiosidade de cada um e do interesse que cada um tem sobre esse aspecto em si mesmo. Porque se você puder fazer a pergunta, você já sabe qual é a resposta. Porque se você faz a pergunta, você sabe que esse é o meu trabalho, portanto, eu na realidade já sei qual é a resposta. E tudo que você tem que fazer tem a ver com a sua consciência. Qualquer pergunta que você fizer, você vai ter a resposta. É como se você ficasse sentado num canto qualquer, com um pedaço de papel e caneta, um sítio confortável, em termos de introspeção e exploração do interior. É claro, é preciso ter um bocadinho para alguns insights que surjam, mas quanto mais praticar, quanto mais você joga na sua consciência essas questões que você possa ter, então mais clara e mais rápida e melhores elas vão ser. Então, durante esse curso dessas 3 sessões, eu quero partilhar convosco diferentes técnicas e métodos para ajudar a fazer isso basicamente. Então, hoje vamos um bocadinho para essa jornada de algumas técnicas, de quais são os hábitos ou formas, e o que é necessário, o que é que você precisa fazer para mudar os seus hábitos. Isso é um hábito onde você se coloca, é um hábito você ver-se de forma negativa, ter uma baixa autoestima, portanto isso é um hábito. E tudo
e ao curso da nossa vida, ao longo da nossa vida, foram formas diferentes que isso foram acontecer. Então hoje nós vamos ver de uma forma clara todos esses hábitos, para além do ego, para que você consiga ver-se a si mesma. E é uma coisa que apenas você tenha, ou seja, você não tem que acreditar naquilo que eu estou a dizer, você tem que descobrir por si mesma, experienciar por si mesma. Então, deixe-me partilhar o meu ecrã convosco, para vermos toda essa área do SI, como eles dizem, que é nesse caso, o autoestima. Então, estamos aqui na semana 2. Recordem-se da definição que exploramos a semana passada. Esse é o conhecimento, ter essa consciência da sua unicidade intrínseca. A beleza que pode ver no espelho, a beleza do seu caráter, e aquilo que você tem que nutrir a si mesmo e valorizar a si mesmo. Não aquilo que vem das outras pessoas, mas aquilo que mais profundamente vem de si. Portanto, conhecer mais a si mesmo. Você não precisa de pensar no seu valor, qual é o meu valor. Não, isso é a coisa do ego. Ah, eu acho que eu sou belo. Isso é o ego. Portanto, você não é alguma coisa que você tem que ver, é uma coisa que você tem apenas que saber. Então, uma coisa que eu partilhei semana passada convosco, é uma coisa que vocês têm que explorar, tem a ver com relação com as consciências e expectativas, as previsões, a preparação, portanto, aquilo que pode vir diante de si, aquilo que você tem de fazer, portanto, níveis de pensamentos, portanto, seja criativo, brinque com os pensamentos, sente-se num canto com um pedaço de papel, pense de forma diferente com o cenário que está a surgir diante de si. E há pensamentos, por exemplo, que podem paralisá-los. Portanto, você tem que ver isso por si mesmo. Vimos as origens da autoestima, parentes, professores, a cultura, que são todas essas crenças que vão surgindo. Isso é uma coisa que você tem apenas que saber, não é algo que seja importante. Ou seja, tem que mudar a sua percepção apenas, porque você não vai poder mudar o passado. Portanto, é a tal da reparação do carro do corpo. Portanto, agora é o momento para fazer essa reparação. Portanto, há essas leis que são infinitas, há leis que são válidas, por assim dizer, são intangíveis. E são muito preciosas, e são muito belas. Você não perde você não perde, perdão, isso aqui parou. Você não perde a sua consciência, porque você vai atravessando todos esses momentos, por assim dizer. Portanto, é toda essa educação que está ao lado do si. Então, depois vai para quando a autoestima não é real, aquilo que nós vimos, que é baseada nos outros, nas especialidades que você possa ter, nas perícias que você tem. Todas essas coisas não são verdadeiras, autoestima, não são a realidade ainda que está em si. E é útil você ver isso. E não está tanto nessa flutuação de ir para cima e para baixo. Então, essa maneira da sua personalidade, de como você pode tratar os outros, os insultos, ou quando é insultado, e tudo isso é definido depois, finalmente, por essas 4 práticas, basicamente, que é para ajudar a si mesmo, que é a meditação, a contemplação, a aplicação, e depois a contribuição. São as 4 práticas básicas. E hoje, no final, nós vamos ver outra vez essas 4 práticas na meditação final de hoje. Então, e para a autoestima, como é que a forma da sua personalidade,
desse seu ser perfeito, se você gosta disso, que você é um ser radiante, belo, de luz, que aprende de uma forma clara, ou seja, você estava falando aqui do sentido da sua persona, que significa máscara. Então, muito rapidamente, você vai assimilando, vai adquirindo ideias diferentes, e isso vai fazendo com que essa história, vamos encurtá-la um bocado, encurtá-la, tem a ver com as crenças, os hábitos da sociedade, da educação, e todas essas crenças, elas tornam-se a base dos seus comportamentos. E esses comportamentos, então, vão se tornar habituais, hábitos. E isso vai fazer com que você tenha depois uma zona de conforto, porque todos nós criamos uma zona de conforto. E conforme vai passando o tempo, nós vamos vendo que nós assimilamos muitas crenças e criamos, e desempenhamos, e vivemos muitos diferentes tipos de hábitos. Então, essencialmente, nós começamos a ver certas crenças e depois passamos a criar hábitos. Então, todas essas ideias começam a ficar no seu subconsciente. Isso vai ficando assim como se fosse um bocado enevoado, por assim dizer. Você está a conversar com alguém e você vai revendo as palavras que você disse. Então, você vai vendo a forma como você está a se expressar através do seu comportamento. E isso, isso vai ser o reflexo da conversa que você está a ter com alguém, ou seja, com quem for. Portanto, os hábitos são as ações, são as atividades, são baseadas no seu sistema de crença. E então, isso vai gerar sentimentos. E esses sentimentos são as emoções, e a maior parte delas são em formas de sofrimento. Isso é um bocadinho uma armadilha, por assim dizer, mas para mim, os sentimentos e emoções são completamente diferentes. As emoções são porque você está apegado a determinados tipos de crenças. Por exemplo, essas crenças, por exemplo, é argumentar e você começa a ficar emocionado. Então essa emoção vai se tornar um sofrimento, porque é um apego. Porque você está a argumentar, ou seja, você ficou frustrado, está a sofrer. E depois isso vai ficar natural. E o que você está a fazer? Você está a sabotar a si mesmo e a fazer com que você próprio fique chateado. E você está a projetar então isso nos outros e a dizer que são eles que estão a fazer. Mas na verdade não, você é que está a fazer isso. E você o que está a fazer é esmagar com a sua autoestima. E você então vai ficando com esse sentimento dentro. Então a única coisa que vai libertar a si vai ser a verdade. Portanto, a verdade tem que ser realizada. E aquilo que eu posso dizer é que ela tem de ser através de realização, através desse momento, ou seja, é o carro do seu corpo. Portanto, esse é o seu trabalho interior, se você tem esse interesse em fazer. Isso é que é necessário fazer. E é nesse momento, porque todos, mesmo aqueles que são completamente nojentos, essa foi a palavra que ele usou, por exemplo, todos têm essa autoestima que são afetadas hoje em dia. E nós podemos olhar isso para a nossa sociedade hoje e ver esses padrões e hábitos, aquilo que eles sentem. Isso, a crença mais o hábito vai tornar-se uma espécie de sonâmbulo. E a única coisa que vai fazer com que você acorde é a realização e a verdade, a soma dos dois. Porque a crença não é a verdade, como nós vimos antes. A verdade não é, a crença não é a verdade, é algo que você está apegado. E isso é algo que você faz para apoiar a si mesmo. Eu acredito nisso, então eu tenho que provar isso. E a verdade não, é algo muito tranquila. Você pode conversar sobre ela. A verdade de quem você é e daqui viver de uma forma natural, ou seja, você vive de uma forma natural.
Você não tem que provar. Então, e esse sinal da verdade é que você está muito consciente, muito atento. E há muitas coisas nessa jornada que não é uma jornada solitária. E como é que você sabe que você está, tipo, a acordar? Que você tem você está tão habituado a ser esse sonâmbulo, portanto, é através do que? Dos sentimentos. Então, é quando as emoções, elas são muito úteis. Porque uma das definições, o que é que são emoções para mim? São sentimentos. Mas você agora começa a coçar a cabeça, mas eu não quero isso de todo. Eu não consigo ver a diferença. Então é algo que você tem que ver de uma forma mais próxima e ver através da sua própria experiência. O que é que está a acontecer dentro da sua consciência quando você se torna emocional. E você, quando você vê que está mesmo consciente, é quando as emoções tendem a acalmar. Porque, de outra forma, ela vai ter a tendência de ser reativa. Portanto, por exemplo, tipo da ordem, eu quero açúcar no leite, ou coisa assim do gênero. Portanto, mas continua dessa forma de ser sonâmbulo. Mas conforme você está a responder de uma forma consciente, e você vai dizer assim, então, mas como é que é a forma mais fácil de responder a essa pessoa? Então você vai ficando consciente, atento, então vai despertando. Então, isso é tipo, quando nós dizemos é mais alma, não há aqui preto e branco. Então, a crença número 1, aquilo que eu tive, aquilo que eu quero é ficar completo e feliz. O hábito é o desejo ou o querer, e depois o ser feliz. E se isso não acontece, é o sofrimento. Você fica com medo, medo da perda, de perder algo. Então ainda nem tem esse emprego novo, mas eu já tenho medo de perdê-lo. Então nós vivemos nessa ansiedade do seu novo emprego, de perder um emprego que ainda nem comecei. E a verdade é que eu não preciso de nada ou de ninguém para ser feliz. Então, eu posso dizer isso, mas tem que haver esse momento do ahá. Portanto, não precisa de nada, nem de ninguém para ficar feliz comigo mesmo. Então, tem essa a crença, o hábito, o sentimento e a verdade depois. Então, essa crença de que você está a perder, como é que você vai deixar esse sentimento de perda, não é? Só perder toda a minha vida. Portanto, eu quero agarrar isso. Então, esse hábito que você vai criar nesse tipo de situação é resistência. Portanto, eu não quero perder isto. Portanto, eu resisto a pessoas, as coisas, as situações. E a emoção que vem, outra vez, vem o medo. O medo da perda. Portanto, todo medo é medo da perda. Então, você cria tristeza. Ninguém que criou a tristeza para si, você é que criou, eu sinto-me tão triste. E depois, a verdade é que isso não é fácil. É fácil dizer, mas é difícil fazer. Então, eu não tenho nada que é meu, então não tenho nada a perder. É verdade. Sim, tudo aquilo que eu tenho, sim, mas isso não é meu. Eu não uso para definir a mim mesmo. Essa é a receita para baixa autoestima. A crença número 3, você acredita que alguém está criando uma situação que você decide que é inconfortável para si. E você crê que eles são os responsáveis por esse seu desconforto, por esse seu desconforto emocional. E mais uma vez vem o hábito, e você frequentemente está a queixar-se. O que as pessoas estão fazendo, o que eles deixam de fazer, para onde se vai, sempre a se queixar o tempo todo. E é claro, traz o sentimento emocional, sofrimento, e voltamos outra vez, aumento o medo e a tristeza. O medo outra vez de perder algo que alguém disse, ou algo que o outro disse. A verdade é que é a sua percepção que está a ser criada pela sua versão da situação. Isso. Portanto, a mágoa que você está a sentir não é a culpa deles, é por causa da sua versão, aquilo que está a acontecer fora de mim mesmo. Eu estou a trazer isso para a minha consciência e eu estou a criar a minha versão. E é isso que nós temos que ver, o que é que está do outro lado da porta, o que incomoda. Você está
Você que está incomodado porque é a sua versão, a sua percepção, que é a sua criação. Portanto, isso está na sua consciência. Então, outra vez, fácil de dizer, não tão fácil fazer. Você acredita que alguém é responsável por uma ação? Basicamente, qual é o hábito? Reclamar constantemente, culpar, apontar o dedo. Eles são culpados. E é claro, qual é o sofrimento emocional? Outra vez é a raiva, o medo, e vem outra vez a tristeza. Portanto, mas a emoção principal da raiva. Então é fazer outra vez, vão fazendo outra vez. Então a verdade aqui, eu sou responsável. Eu sou responsável. Então a responsabilidade significa eu sou capaz de responder de uma determinada maneira que não eu que sou que está a criar o sofrimento. Portanto, tem um padrão. A quinta crença, controlar alguém. Eles deveriam fazer ou ser aquilo que eu quero. Os pais são muito bons nisso. Ensinar isso. Eles têm as crenças deles e eles podem então controlar outras pessoas. Então nós aprendemos. Então o hábito é a tentativa de controlar. Então o meu sentimento de felicidade depende daquilo que os outros estão a fazer. E se eles não estão a fazer aquilo que eu quero, nós ficamos com muita raiva, frustrados. Ou então triste. Eu não consegui aquilo que eu quero, eu não consigo aquilo que eu desejo. Portanto, é uma sabotagem. Muito profundamente na minha habilidade, ou seja, da minha estima por si mesmo. E como é que eu posso controlar a mim mesmo? Se eu consigo controlar a mim mesmo. Portanto, eu não quero nada de ninguém. Se você quer aquilo que você quer, é a forma que você, da forma que quer. Portanto, esse que é o grande erro. Hoje em dia, mais uma vez, fácil de dizer, não tão fácil de viver, de trazer isso na ação. Especialmente quando nós estamos a ver todas as pessoas que estão a passar por esses sofrimentos. Então, nós começamos a assimilar com eles, a identificar com eles, a tomar o partido deles e começamos a sentir então a emoção deles. E aí muito fácil cair nessa zona zombie. E você quer ver então quem é que está errado ou certo. Então isso torna-me crítico. Eu crio esse hábito de ser um crítico. Eu sou crítico em direção a todos, ao tempo. Isso é tudo o que eles estão a fazer, portanto, de tudo isso vem. Portanto, o sofrimento emocional é a raiva outra vez. E eu fico outra vez chateado. Então, há um sofrimento, estou a sofrer. E é natural. Para muitas pessoas que têm esse tipo de crença, essas são as emoções. É o medo, a raiva. Isso é natureza humana. Então, ficamos nessa armadilha, na criação do nosso sofrimento emocional. Isso apenas justifica o hábito que nós temos. E reafirmamos, então, essa crítica no subconsciente. Mas a verdade é que quando você está livre, não há certo ou errado. O governo pode fazer leis, matar alguém, e vão ser castigados por causa disso. Mas isso é uma coisa errada de fazer, mas tem a ver com o sistema de crença. Não há certo ou errado. Eles estão apenas ser corretos. Portanto, aquilo que eu posso dizer, no mundo físico, essas atividades, há o certo ou errado. E nós podemos, tipo, virar essa torneira no sentido contrário do relógio. Não há nada de errado. Mas eu não vou condenar por fazer más ações. Mas eu tenho que fazer a coisa da forma correta para que isso funcione bem. Você está a ver, então, aquilo que eu estou
a pensar. Portanto, eu peço desculpa, está ligado. Então, finalmente, a última crença. Aquilo que você acredita que eles são melhor do que você. Então você começa a colocá-los num pedestal. Então, frequentemente você está o quê? A comparar-se com eles. Eu gostaria de ser assim, quem me dera ter aquilo que eles têm. Então, estou sempre a comparar-me. Então, claro, vem o sofrimento, a ansiedade. E às vezes vem a raiva. Eu podia ter a minha vida, que é tão terrível, podia ser igual a do outro. Portanto, a forma de estar livre. Ninguém é intrinsecamente melhor do que outro. É apenas tudo diferente. É apenas diferenças. Então, na próxima vez que você notar que está a comparar, veja a diferença. A jornada, a vida, é tudo diferente. E essas são algumas das crenças mais comuns. Mas que nós usamos, às vezes nem temos consciência que estamos a criar isso. Que estamos a sabotar-nos. Ou seja, sabotar o eu. E eles encobrem com esse estado natural de ser da nossa consciência. Então nós temos que fazer mudanças, sair da nossa zona de conforto e ir para o sítio que nós conhecemos o que é que está a ser esse gatilho dentro de nós. Esses sentimentos inconfortáveis. E há riscos, temos que enfrentar a situação, mesmo que nós falhemos. É isso, mesmo que haja algum sentimento de vergonha, seja assim do gênero, eu tenho que atravessar esse processo. E eu tenho que parar de jogar esses jogos que podem ser seguros, eu tenho que assumir uma oportunidade, aceitar essa oportunidade. E deixar de ser reativo. E ser sempre ir para esse gatilho das emoções. Então tem que fazer o quê? Responder de uma forma diferente, ou seja, ser mais proativo. Então essa jornada que nós todos temos de fazer para nos tornar mais conscientes, mais acordados, mais atentos, mais conscientes. Portanto, eu ainda continuo nessa jornada, mas estou a fazer essas alterações na consciência. E isso é uma coisa essencial para esse despertar. Há um princípio que eu quero partilhar convosco, que essa é uma das ideias que são dois lugares em um. Ou seja, há o mundo lá fora e é o que está dentro de si, na sua consciência. Quando nós estamos a interagir com outra pessoa, essa outra pessoa também está na sua consciência. Você criou-a. Você cria eles na sua consciência. Eles podem estar lá fora, mas eles também estão aqui dentro da sua consciência. E de fato o seu relacionamento é com a sua criação, é mesmo a sua criação. Então criticar alguém ou é atacar alguém. E isso também é atacar a si mesmo. Ou seja, você cria essa energia do ataque. E você é aquele que vai sofrer, porque você está a atacar a sua versão deles, que eles estão lá no mundo, dentro da sua consciência. Isso, primariamente, é aquilo que eles são. Então, como eles estão a reagir, é o que está dentro da sua consciência. Isso está no ecrã da sua própria mente. E a mente é como se fosse um ecrã. E por que vocês fazem isso? Porque nós estamos a atacar a versão deles. Seja culpa ou queixar, aquilo que você está a projetar para eles. Você realmente está a atear, você está a criar uma energia de ataque. Através da energia da sua consciência. Então você está a atacar a sua própria criação, é o que você está a fazer. E, entretanto, você está a sofrer. E isso é inevitável. E é por isso que essas 8 práticas são muito importantes. Mesmo que você não sinta isso, que é uma coisa autêntica que você esteja a fazer, vai continuar a ser úteis a praticá-las.
Ou seja, mesmo que ela seja o fake, mas make, ou seja, mesmo ela sendo falso, faça. Porque é assim que nós vamos tentando fazermos. Portanto, nós temos que respeitar os outros para respeitar a nós mesmos. Porque se o seu autorrespeito aumentar, então você vai poder respeitar mais os outros. Então é criar esse hábito deles, da queixa. Portanto, ok, eu respeito alguém. Há 20 anos eu não gosto daquilo que eles fazem, eu respeito eles. Mas isso que digo, é fácil dizer, mas não é tão fácil fazer. Mas se eu quero fortalecer o autorrespeito, então eu tenho que dar respeito a nós mesmos primeiro. Antes de eu atacar a mim mesmo. A nível de apreciação, você tem que apreciar primeiro a si mesmo. As pessoas não acreditam em mim. Tente dar apreciação aos outros, é sentir a apreciação que há em si mesmo. Apreciação é a mesma coisa que amor na ação. Portanto, a gratidão a outros. Quando eu estou a dizer gratidão aos outros, ou seja, eu valorizo o outro. Portanto, quando eu estou a atacar a mim mesmo, quando eu estou a dar valor. Mas, primordialmente, eu tenho que valorizar a mim mesmo, afirmar a mim mesmo o meu valor, aquilo que eu... Qual é o meu valor? Para depois, então, valorizar e agradecer aos outros. Depois, dá poder a si, portanto, dá poder aos outros, mas primeiro tem que ter poder. Portanto, você quer suportar os outros, apoiar os outros, portanto, você também tem que apoiar a si, porque você está a conduzir essa energia. Portanto, você não quer que seja uma coisa distorcida, você quer que ela seja de uma energia positiva que você esteja a dar. Portanto, você tem que ser o primeiro a sentir, para ela sair, não é? Então, em qualquer caso, vocês têm que fazer isso o quê? Da sua maneira. Você pode dizer, eu me sinto bem, por isso se torna inautêntico, uma maravilha. Portanto, essas coisas têm a ver com a sua natureza. São as coisas que vão surgindo através desses sistemas e crenças que são os véus de tantos anos. Então você tem que ser corajoso por si mesmo e sentir-se forte em si e ter essa coragem. Isso é uma coisa que está Você tem que fortalecer esse apoio, mas primeiro você tem que também fortalecer isso primeiro dentro de si, escutar os outros, respeitar a si mesmo. Quando você... e também ouvir ele também está a respeitar a ideia deles. É como eles estão a expressar. E tem que fazer com que o seu autorrespeito seja forte, que tenha valor. E isso tem que ser uma celebração juntos. E essa celebração, portanto, isso é um processo, tem que partir de si, para poder celebrar com os outros. Portanto, tudo isso são gestos que vão trazer esse sentimento de grandeza. Isso começa em si mesmo. Portanto, você tem que sentir isso. Portanto, isso é uma coisa que você pode fazer, tipo, no seu dia a dia. Isso são coisas que vai ajudar assim, que são o respeito, a gratidão, a apreciação, o teu poder. Portanto, quando você ter todas essas coisas, a coragem, o apoio, a escuta e a celebração, e tudo são essas coisas. E você vai ver, todas essas coisas estão em mim, eu não vou perder isso para eles. Então, eles aí vão ficar mais fortes do que eu. Então, isso é um processo que está para além. Então, você tem que ver claramente
como é que você está a responder. Então essa ideia amorosa, se você não sabe o que é que você tem, quando é isso, você não sabe aquilo que você tem até que você começa a dar, assim é que é. Portanto, isso tem a ver com o relacionamento que as outras pessoas vão ter. Portanto, dar o melhor, aquilo que nós queremos fazer. Porque se nós não dermos essas coisas, você nunca vai saber se que tem a capacidade de trazer isso à superfície. De onde é que isso vem? Isso vem de dentro de si mesmo, da sua consciência. Isso é a base da sua autoestima. Você não pensa. Isso apenas acontece, você apenas sente que isso é mais natural, de uma forma mais natural. Então essas 4 práticas que tem que ficar clara para vocês, e eu apenas posso dizer na experiência, é trazer essa prática para a sua própria vida, para restaurar a sua autoestima. Você ainda não está lá, mas ok. De uma maneira ou de outra, você vai ver essas diferenças, mas isso são os véus que estão naturais a acontecer. Portanto, isso vai só mudar através de um nível mais profundo. E o estudo espirituais vai vir a explicar melhor aquilo que está a explicarmos aqui. Portanto, é algo que você vai vendo por si mesmo, vai fazendo essas conexões por si mesmo. E então, isso vai conduzir então esse momento do haha. Agora eu percebi. Portanto, colocar na realização isso, é colocar isso na prática. Trazer isso aos seus relacionamentos. Para finalmente, isso vai ajudar. Eventualmente, vai encontrar isso em algum contexto. E eu não quero nada em retorno. Portanto, já não quero ter esse sentimento de querer ter, possuir. Então vem essa raiva, eu quero ter, tenho que tirar isso de alguém. Portanto, são padrões mentais. É uma coisa que às vezes está muito resistente. E às vezes é difícil romper esse padrão, porque todos estão nessa frequência. Portanto, você tem que dar essa prenda a si mesmo, de uma forma incondicional. Então vamos ir para uma parte com relação à meditação. Ter essa consciência de si mesmo. Quando você olha, você se torna mais consciente daquilo que você está a criar. Então os pensamentos começam obviamente a vir e sentir de uma forma mais natural. Isso é algo que nós vamos aprendendo. Não é apenas tentar mudá-los através de uma irritação, mas apenas observá-los. E quanto mais você observa eles de uma forma mais profunda, eventualmente, isso é uma coisa que está no centro, dentro de si, sentar-se de uma forma calma. E isso é a fonte do seu poder. Isso é o estado natural de ser. É a fonte do seu poder. É o silêncio, a calma, a tranquilidade, a gentileza. Isso não é fraqueza. E isso vai se tornando cada vez mais pleno e vai dando completo poder. E isso, nós vamos ganhando esse poder e isso vai então fazer com que nós tenhamos condições de superar essas etapas que já falamos. Portanto, vamos fazer um bocadinho de meditação para provarem um bocado isso. Então, sente-se confortavelmente. Desligue-se agora do ecrã. Ponha os seus olhos em algum objeto que seja mais distante. Não seja olhar para o ecrã. É apenas para repousar os olhos. Portanto, não é para estar completamente focado no objeto. Portanto,
Apenas agora concentre em relaxar o corpo. Tente não detectar nenhuma tensão no corpo, só relaxar o corpo. Então o corpo todo vai ficando relaxado na cadeira onde está. Isso vai ficando fácil respirar. Fácil respirar. E tenha essa atenção à sua respiração. Inspirar e o expirar. O ciclo da respiração. E conforme você faz isso, você se torna mais leve. E aqui eu estou. Este sou eu. Eu sou o ser consciente que anima este corpo. E eu crio apenas um pensamento na minha consciência, na minha mente. Eu sou este ser. E apenas esse pensamento que está no ecrã da minha mente. Eu sou um ser vivo. E eu tenho na minha consciência de um sentimento de ser pacífico, calmo. Eu tenho muita consciência que os pensamentos que vêm, eles vão. E eles vão apenas passando. E eu regresso a esse sentimento de calma, de tranquilidade. De serenidade. Agora minha mente está silenciosa. Tranquila e silenciosa. Eu vou trazendo a minha consciência de volta para o momento presente do aqui e agora. Eu trago essa paz e essa calma, tranquilidade junto comigo. Então,
Se você fazer essa prática de meditação, pode ser com outras pessoas, em grupo, um pode apoiar o outro, a atmosfera ajuda. Você também pode ser capaz de fazer isso onde quer que você esteja. Ver aqui se há alguma pergunta. Qual é a diferença entre autoestima e autorrespeito? Quando você tem autoestima, você tem um autorrespeito naturalmente. Quando você tem autorrespeito, você tem autoestima. Digamos que, de uma certa maneira, os dois são a mesma coisa. Não se preocupe muito com isso. Armazene esse sentimento do estado natural do ser. Explore se isso é natural, o que não é natural. Veja se você consegue ter esse sentido de identificar o que é natural, o que não é. Mas, na verdade, você pode respeitar a si mesmo. Não há dois, há apenas um. Mas, ao começar, nós estamos a falar com esse autorrespeito no sentido dessa força, não é? Não com resistência. Não, eu estou bem assim. Isso não é para mim. Eu não vou para agradar outros. Mas eu sei, posso dizer não. Porque não há problemas. Esse é um momento de autorrespeito. Talvez. Depende da claridade, da verdade da sua autoconversação. O ego é parente da autoestima? Não. O ego, a definição de ego é um apego naquilo que eu sou identificado do que eu não sou. Isso é um falso sentido de si mesmo. Estou em um processo de restaurar, ter a habilidade de ser autêntico, ser quem você realmente é. Ou seja, trazer esse quem eu sou ou quem você é. Enquanto o ego isso sou eu. Esse é o meu carro, meu novo emprego, isso é brilhante, eu sou brilhante. Portanto, eu vou criando, definindo a mim mesmo com as coisas, com as companhias que eu tenho, os lugares que eu vou. Todas essas coisas não são aquilo que eu sou. Mas eles tornam-se as coisas básicas, ou a base do ego. E é por isso que o ego gera o medo de perda. Perder uma dessas coisas quaisquer, lugares, pessoas, objetos. A autoestima pode perturbar o ego. A autoestima está a descer porque o ego está a subir. Portanto, vai haver sempre distúrbios. É inevitável, porque é algo que está a ser esse gatilho. Ou seja, você está a perceber por si mesmo de uma armadilha. Mas esse é o ego. Por quê? Você não pode enganar a verdade de si. Não é fácil agir, mas explore. Entenda realmente o que é que está a acontecer. Um livro que você possa indicar que seja o melhor sobre esse tema. A autoestima normalmente não é um tema, porque está conectado a muitas coisas. Eu recomendaria ser a você mesmo, being yourself. E tem o ego e a emoção de uma forma muito profunda.
Então, põe um livro de um certo do lado e escreva a sua própria versão. Ou seja, brinque consigo mesmo. Aí depois você começa a ver, então, as conexões. Ah, isso era assim, né? Alguém pode ter... Pode dizer que tem uma incrível autoestima e pode ser muito agressivo. Aquele que tem autoestima é muito forte por dentro, mas não faz um show disso, não é um show-off, não está a mostrar isso aos outros. O ego é que quer mostrar, quer fazer esse show-off, porque quer ter uma resposta, quer ter um feedback, quer que alguém diga alguma coisa. Então, agora quem tem uma autoestima não precisa nada de nenhum retorno. Por ser conhecido, de ser aceito por outros, não tem necessidade de ter nada que venha de fora. Portanto, é dar-se aos outros, mas não há uma necessidade, é uma coisa natural a fazer no contexto de um relacionamento. O que mata as coisas naturais, fazer naturalmente, as coisas que matam isso, são os sistemas de crença. Eu tenho que ter aquilo que eu tenho, o que eu quero. Eu tenho que ser melhor do que o outro. Tenho que alcançar o topo. Todas essas coisas. E essas coisas esmagam por nós cá dentro, o interior, o nosso eu interior. Isso vai nos diminuindo, vai nos deixando fraco. E a autoestima não, é uma coisa natural. Nós somos naturalmente fortes em todas as situações, não preciso de nada. As pessoas podem ir embora, está tudo bem. Se eles eram casados e se divorciaram, tudo bem. Faz parte da vida. Quem sabe? É o que aconteceu. As pessoas podem ir assim, juntas ou separadas. Portanto, eles aceitam muito rapidamente o que é que está acontecendo ao redor deles, ao fora. Mas se eles não aceitam, há uma resistência, porque aí há uma tentativa de controle, há uma dependência de alguém para estarem ok ou bem com eles mesmos. Então, esse tipo de jogar, brincar, ver as conexões, ver realmente o que é que está a acontecer e o que é necessário. Lidar com pessoas negativas pode ser um desapego muito complicado. Você não é responsável pela negatividade deles. A negatividade deles está a engatilhar a sua negatividade. E essa que é a resposta que você está a ter em si. Ok, isso é uma clássica mudança. Eu tenho que ir diante dessas pessoas e diante dessas situações e demonstrar que eu não vou ser, tipo, engatilhado, ou seja, reagir. Ir através da emoção, das emoções deles, da emocionalidade. Quando eles veem que você mudou, eles vão mudar. Eles não vão mais tentar carregar nesse seu botão. É melhor do que o gatilho. Se calhar essa negatividade, você é negativo. Eu posso fazer com que você fique negativo. Portanto, é só projetar neles aquilo que eu só criar em mim. A pessoa com autoestima diz, não. A negatividade, eu não. Isso não me incomoda. Eu estou aqui, estou disponível. Você quer algumas ideias, alguns conselhos eu posso dar? Se você não quer, tudo bem. Mas eu não estou dependente. Como é que eu vou agir com essas pessoas negativas? Porque estou dependente deles. Então, quebra essa dependência, romper essa dependência é o desafio. É tomar a responsabilidade, não ser afetado por aquilo que eles estão a dizer ou que eles estão a fazer, porque eu sei que eles estão a sabotar a eles mesmos.
Por que você sabota a si mesmo? Porque eles estão a sabotar a si mesmo. Essa é a pergunta. Por que você está fazendo essa sabotagem a si mesmo? Porque eles estão a sabotar eles mesmos. E esse é o exercício. Esse exercício interior que é necessário. Principalmente nessa vida material de hoje em dia. Pois é, esse é o momento. A mesma questão, acho eu, que está outra vez. Eu acho que tudo são as mesmas perguntas, acho que colocaram mais do que uma vez. Porque a minha atitude desse tipo cheira mal. De ser contrativo. Eu tento resolver ou explicar o que aconteceu, mas outra pessoa não escuta, e ele vai e depois reclama. Como eu devo abordar esse desafio? Bem, se a sua atitude está bem, confirme se ela está bem. Você pode dizer que onde há o fumo pode haver fogo, portanto, eles podem estar a dizer que a sua atitude não é tão boa. Verifique, veja. Mas eles não são responsáveis pela sua atitude. Você está a viver com o seu poder. Se eles decidirem ir embora e chorarem ou reclamarem e a culparem a si, é a criação deles. Então, se você é afetada por isso, eles vão ver que você está afetada por isso. Então eles vão continuar a fazer isso, porque é assim que eles vão conseguir fazer com que você reaja. E se você verifica isso rapidamente e depois diz assim, estou forte e não sou afetado pelos comportamentos deles. Então, eles vão ajustar o comportamento deles. Talvez eles podem ser um bocado manipuladores, mas isso é com eles. Mas você não é responsável pelas emoções deles, pelas lágrimas deles. Cuidado! Não diz, eu não gosto, isso é o problema seu, e vira arrogância, e é fácil sermos arrogantes. Então esse é um dos problemas. Se eles estão a chorar ou a reclamar, escute, ok, mas eu não vou dizer, eu fiz você chorar ou a reclamar. Não, não. Eles é que eles fizeram se chorar. Nós temos que ter isso muito claro. Isso leva um bocadinho de tempo e a ter prática. E isso são as situações dos relacionamentos. E isso pode ensinar. Apanhe essa ideia. Qual é a sua responsabilidade nos outros? Qual é a sua responsabilidade? Exatamente. Pega um papel, faça colunas, escreva. Tenha isso claro na sua cabeça. E depois não precisa mais vir essas sessões do Zoom, porque já ficou claro para si. Elaborar um bocado mais, quando você está a atacar-se a si mesmo por criticar os outros. Agora mesmo, eu estou aqui no ecrã, com quem quer que esteja. Então, na sua mente, mesmo nos filmes, você está a ver um filme no ecrã, mas você, na realidade, está a ver a sua versão dele. Há um filtro que está a ser passado, até esse filtro da sua mente. E pode ser mesmo de uma pessoa que está sentada mesmo perto de si, mas você está a fazer o mesmo processo, mas você está a dar diferentes importâncias às coisas diferentes. Porque depois você vai e vai conversar com esse, vai tomar um café sobre o filme, você viu aquilo? Mas eu não vi isso. Então você vê que vocês os dois viram as mesmas coisas, mas deram importâncias diferentes, porque vocês colocaram filtros diferentes, porque você está a criar isso. Em outras palavras, a sua percepção é a sua criação. Então, como é que você percebe o que está acontecendo ao seu redor?
É com relação às outras pessoas. Você está a criá-los, você os odeia, então você cria essa escuridão, essas trevas. Se você ama eles, todos são muito bons. E você cria essa grande imagem deles na sua mente. Então, se você ataca essa imagem deles, ataca eles, cria culpa, são formas de resistência. Se você protege isso neles, naquele momento, você acredita que você está a culpá-los, a criticá-los, está a tirar toda a sua chateação para eles. Então você, primeiramente, tem que... É o que está na sua emoção. Portanto, você sente essas emoções, isso ativa a sua energia da sua consciência e cria essa imagem deles. Eu não gosto deles. Você está a atacar a sua versão deles. E isso é o que está acontecendo nos relacionamentos a maior parte do tempo. Ninguém nos ensinou isso. Se eles ensinassem isso na escola, o mundo ia ser um lugar muito diferente, de certeza. Não percebi bem. As leis iam ser muito mais leves. Acho que foi qualquer coisa isso que ele disse. Nós temos que dar esse entendimento. Mas outra vez, por favor, não acreditem em mim. Sente calmamente, veja por si mesmo. Você está a criar o seu patrão, os seus amigos, o seu marido, os seus filhos, a sua esposa. Você está a criar versões deles. E é por causa disso que você reage. Porque são diferentes versões das mesmas crianças que estão na sua consciência. Consegue ver isso? E isso fica mesmo bem enquadrado quando você consegue olhar isso. Eu acho que isso, uma palestra sobre ego poderia ser importante em algum certo momento. Ver o que é constantemente profundo. Como você enfrenta a sua autoestima com um ataque potencial? Primeiro de tudo, não ataque a si mesmo. É por isso que você tem que ter compaixão para si mesmo. Pensar muito bem sobre si mesmo, conversar bem consigo mesmo, mudar a forma de pensar. Os seus pensamentos estão a causar danos. Mude a sua forma de pensar. Eu não posso dizer o que você tem que pensar, ou como sentir. Eu não posso fazer isso. Você tem que sentar isso e você tem que sentar-se e descobrir todo esse processo. Tem a ver consigo mesmo. E repare quais são os seus pensamentos que estão a ser criados por si e que estão a sabotar a si. Ninguém está a fazer, você é que está a fazer isso. Então, como é que você vai fazer o ao contrário, né? Portanto, o que é que eu tenho que ter para que não aconteça essa sabotagem? Minha força interior, minha autoestima, meu valor interior. Quais são os tipos de pensamentos? Brinque com isso. Conheça a situação que você vai ter que atravessar. Pegue um papel e vai teorizando. Qual foi o meu pensamento, como é que eu respondi, qual é que foi a minha falha. Ok, está tudo certo. Mas vai escrevendo as suas práticas. Vai preparando, prepare. As pessoas estão a aprender a praticar. As pessoas querem fazer meditação, a prática melhor primeiro é preparar-se. Portanto, você está a apresentar as suas ideias, as suas visões. Então, prepare antes de ir para uma apresentação, perdão. E se alguém dizer, se eu não gostar dessa ideia, e algo que eu não tenha certeza, portanto, tem tudo a ver com a sua criatividade. Isso não faz parte da nossa educação. Não há seminários
Por isso que é necessário fazer isso agora. Para cada um de nós, isso é necessário agora. E eu frequentemente desafio isso, essa ideia das pessoas, que às vezes as pessoas não gostam de andar comigo por causa disso. Quase sempre, não sempre, mas muitas vezes. Ficam a explorar, quase continuamente, o que é que realmente está a acontecer. O que é que está a acontecer dentro de mim, da minha consciência, nesse mundo que eu estou a viver. Quem é que eu sou? Isso é tão interessante. E eu vou tentando fazer com que as coisas fiquem claras, ir mais profundo. Porque quanto mais eu vou descendo, mais eu vou tendo esses momentos. Então vou indo cada vez mais profundo. Eu não acredito que exista esse mais do que profundo, portanto isso é uma coisa que é para sempre. É por isso que isso é necessário. Para cada um de nós fazer esse trabalho interno. Quando eu dou triste, fico com os olhos claros. Isso é uma coisa emocionante. Isso é uma palavra que os Brahmas Kumaris usam muito. Quando alguém olha diretamente nos seus olhos, há um grupo de pessoas que fazem isso. Em Trafalgar Square, senta-se lá, estão apenas a olhar uns para os outros, estão a transmitir essas vibrações de paz e amor de um para o outro. E vamos, trocando esse nível de energia de consciência. E é claro que alguns fazem isso e as vêm lágrimas e vem essa catarse de algo, às vezes, que são essas emoções que são suprimidas. Porque isso foi mantido cá dentro, manteve-se muitas coisas aqui dentro. E essa energia fica na matéria, fica no corpo e começa a ver coisas diferentes. Então, e essa catarse, essa libertação. E é necessário ir para isso, para todas as pessoas. São alguns estados emocionais, em alguns contextos, em alguns relacionamentos do passado. Portanto, é o que acontece nesse tipo de eventos. Eu não sei se estou indo na direção certa aqui, mas eu acho que já chega. Yeah. Ok. A Camélia aqui que perguntou alguma coisa no português, mas esse aí só temos portugueses aqui, ele não lê esse... Quando eu não estou numa boa disposição e eu quero mudar isso... O que você pensa? Ele não falou em alto, eu não consigo... As pessoas têm a tendência de querer mudar a sua disposição através de chocolate, televisão, cinema. E são tipo de coisas de mudança que eu estou à espera, que estou a dizer, muda a sua forma de pensamento ou a sua disposição. Mas há coisas que acontecem aí? Não. Isso não vai acontecer assim. Isso só vai acontecer quando os seus pensamentos... É por isso que nós temos que começar através do papel. Quando eles são reais, quando eles são autênticos. Então, a sua disposição começa a mudar. A disposição é uma coleção de emoções. São as ondas das emoções. Então, a disposição são ondas. Quando a disposição muda, é como se a onda da maré e o oceano levava. E quando ela volta outra vez, ela muda. E tudo tem a ver com a consciência. Você não pode estar numa disposição única por muito tempo. Há pessoas que conseguem, às vezes eles praticam isso.
Mas tem a ver com prática. Tipo a depressão. Por 20 anos. Pratiquei tristeza, tristeza, tristeza. Hábito, hábito, hábito tornaram-se. E agora é quase permanente. Eles não realizam o que eles fizeram permanente para eles mesmos. E não estão a realizar aquilo que eles estão a fazer. Eles estão apenas a fazer. E é por isso que é necessário sair desse padrão de sonambulismo e acordar. Porque eu partei a minha vida toda a não ter consciência daquilo que eu estava a fazer. Então eu tenho que entender a mim mesmo. Não eu como Mike George, homem escocês, etc. Não, são rótulos. Mas o eu como consciência. O que é que nós somos? Você está preparado para entender, para ver claramente o que é que está acontecendo na sua consciência? Porque você está a criar a sua consciência. Você está a criar, não é um filme, as pessoas, você é que está a criar todo o tempo. Os olhos fecham e você começa a criar. Essas analogias todas, todo o tempo. Todos fazem isso, você faz isso, vocês fazem isso. Então, se você fazer isso habitualmente, torna-se um hábito e volta a se tornar um sonâmbulo. E as pessoas são assim, é mesmo assim, são sonâmbulas. Eu posso dizer isso? Eu não estou completamente acordado, mas eu ando e vejo as pessoas agirem, interagirem, elas são sonâmbulas. Porque elas estão a fazer o que não é natural. Atacam outros, culpam outros, criticam outros, odeiam os outros. Isso não são coisas naturais para uma consciência fazer, para o eu fazer. Então, se eles continuam a fazer essas coisas, isso é um hábito automático. Sonâmbulos. Eu não estou a dizer que estou completamente livre, que estou completamente acordadão, mas são muitos anos a fazer esse trabalho. E eu só posso recomendá-los. Recomendar para tornar mais acordados do que sonâmbulos. Ok, eu acho que já é o suficiente. A Jane e a Russa. Muitas coisas aqui para pensar. Foi muito maravilhoso. Eu quero começar agora a pegar um papel e começar a escrever as coisas. Não por muito tempo, não de forma obsessiva, mas apenas divertida. Foi fantástico, muito obrigado. Sim, eu quero agradecer a todos que estiveram conosco e apenas para vos lembrar que na próxima sexta-feira, mesma hora, mesmo lugar, vai ser a terceira sessão para restaurar a autoestima. Oi? Eu peço desculpa. Tá. Portanto, essa aqui é do... Pois aqui qualquer coisa que não correu bem no que está escrito, acho eu. Vai haver uma meditação, oportunidade de meditar. Através do Inner Space, do Raja Yoga amanhã. Todos os detalhes estão no site do Inner Space. Depois, dia 19, terceiro domingo, meditação pela paz mundial. Acho que é isso, tem a imagem em cima dela. E acho que há um que é necessário registrar, que deve ser pessoal, acho eu. Pois é isso que eu estava a dizer. É uma oportunidade de sentir-se poderosos nessa sessão juntos. Aqui em Portugal também podem estar conectados no YouTube. Então tem aqui os endereços do Inner Space, de Facebook, de Twitter.
Es- Espero que tenham gostado muito, tenham apreciado. Obrigado a todos. Obrigado ao Mike Jorge, sempre brilhante. E obrigado a todos nós que estiveram aqui nessa sessão. Então, uma boa noite a todos e uma boa noite.